paz de Jesus, seja bem-vindo ao 16º dia da nossa consagração ao Espírito Santo. Convido você a abrir o seu coração e permitir que a graça de Deus venha sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas necessidades nesse dia. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes para que verdadeiramente sejamos plenificados da força e do poder do alto. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje iremos meditar a palavra que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27. Senhor Jesus, que a tua palavra, a poderosa palavra de Deus, seja para cada um de nós nesse dia fonte de cura e de libertação, fonte para o poderoso batismo no Espírito Santo. Amém. 1 Coríntios 1, 27. Mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios. E o que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar o que é forte. Amado irmão, amada irmã, essa palavra para nós coloca forças, situações, condições contrárias. Coloca loucura e sabedoria, fraqueza e força. Assim é a palavra de Deus. Assim é a vontade de Deus na nossa vida. Assim é o agir de Deus na nossa vida. Assim é o agir e o mover de Deus na vida daqueles que se decidiram por Jesus Cristo. Se nós tomarmos a poderosa palavra de Deus, irmãos, se nós pegarmos os ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber que ao longo de toda a história, o Senhor Jesus, ele sempre deu preferência por aqueles que eram ignorados pelo mundo, para aqueles que eram desprezíveis diante dos olhos do mundo, para aqueles que diante do mundo eram vergonhosos, eram sinal de fraqueza, mas Deus os escolheu para confundir esse mundo, para confundir os sábios desse mundo, para confundir os fortes desse mundo. Irmãos, as Sagradas Escrituras, elas estão cheias desses homens e dessas mulheres que diante do mundo, diante dos olhos humanos, eram insignificantes, eram desprezíveis, eram fracos, mas quando se colocaram sob a mão poderosa do Altíssimo, sob o mover de Deus, se tornaram homens e mulheres grandiosos. Exemplo, Davi, franzino, pequeno, mas que pelo mover de Deus, mas que pela ação do Espírito Santo de Deus, foi capaz de derrotar o grande, o forte, o poderoso Golias.
Um exemplo maravilhoso de uma mulher, a Virgem Santíssima, a nossa mãe. Humilde por excelência. Talvez nos olhos do mundo ninguém daria nada por aquela jovenzinha, mas eis que aquela mulher, na sua humildade, na sua essência, encontrou graça diante de Deus e repleta, cheia, plena do Espírito Santo, ela nos trouxe o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua humildade, ela é plena do Espírito Santo. Um exemplo dos nossos tempos, irmãos, Madre Teresa de Calcutá. Basta olhar para a imagem dessa santa dos nossos tempos, que no olhar humano, franzina, pequena, frágil, mas que força tinha essa mulher. Mas que grandeza tinha essa mulher, meu irmão. Foi capaz de estar entre os poderosos deste mundo, para que na sua humildade, para que na sua pequenez, pudesse mostrar a grandeza, a força e o poder daquele que a movia, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que era pleno na vida daquela mulher. Irmãos, aprendemos que para sermos grandes diante de Deus, é necessário que nós nos esvaziemos deste mundo. É necessário que nós abandonemos aquilo que é grandioso para este mundo, os prazeres, as glórias desse mundo, e busquemos estar sob a sombra do Altíssimo, sobre a proteção do Altíssimo. É necessário, irmão, é necessário que nós vivamos o contraditório. É necessário que nós nos esvaziemos de nós para que sejamos cheios da graça de Deus. E quando isso acontecer, irmãos, vai acontecer a loucura da cruz, a humilhação da cruz. Nos olhos do mundo, a cruz é loucura, a cruz é vergonha, irmãos. Mas diante de Deus, a cruz é vitória. O Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, se fez homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Isso, vergonha, escândalo para aqueles que não compreendem, mas sinal de vitória para aqueles que creem naquele que enviou, naqueles que creem em Deus. Irmãos, que essa palavra nesse dia nos permita compreendermos isso, que é necessário buscarmos cada vez mais estarmos sob a ação de Deus, sob a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos acumular de bênçãos e graças para que sejamos grandes diante de Deus. Amém? E hoje vamos meditar São Felipe Neri, né? São Felipe Neri, que nasceu em 1515 e faleceu em 1595. Felipe Neri era um louco por Jesus. Ele era um louco de Deus. Com 29 anos de idade, ele teve uma experiência que vai transformar sua vida inteira. Enquanto ele estava em oração com um amigo, ele vê uma bola de fogo chegar e parar na sua frente. Ele abre a boca e a bola de fogo entra em seguida. Vem se instalar dentro de seu coração. Ele sente uma violenta dor que o acompanhará durante toda a sua vida. Após sua morte, a autópsia revela um coração a metade maior que a média, não cabendo mais na sua caixa torácica. Seu coração deformado provocou a fratura de 4 costelas. Depois dessa experiência, Padre Felipe Neri é tão abrasado de amor que ele não sente mais o frio. E ele era visto em pleno inverno, rezando, vestido com a simples camisa. Isto era a manifestação física de suas experiências místicas, que eram numerosas. Durante a missa, ele ria, porque via o mundo espiritual, contemplando os anjos. Somos também chamados, irmãos, a vivermos esse mundo espiritual,
A personalidade de Filipe Neri era sempre resplandecente e alegre, de uma alegria contagiosa que atraía para ele muitas pessoas. Frequentemente, estas pessoas iam se confessar e em seguida convertiam-se. Como não podia deixar de ser, as perseguições não faltavam, mesmo no meio eclesial. Apesar disso, Padre Filipe Neri não muda e continuará até a sua morte sendo o louco de Deus e o louco por Deus. Ele é venerado como o santo da alegria. Oremos, irmãos. Espírito Santo, como São Filipe Neri, faz de mim um louco de Deus e por Deus. Pouco me importa o que dirão de mim e se serei bem visto ou não pelo mundo. É a tua face, Senhor, que eu procuro e a alegria que tu prometestes. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem, divino amigo. Consagro minha vida ao Espírito Santo, o Espírito Santo está no comando. Socorro do céu, Deus Consolador, força do alto, Paráclito de amor. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Consagro minha vida ao Espírito Santo, o Espírito Santo está no comando. Socorro do céu, Deus Consolador, força do alto, Paráclito de amor. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamar. A nossa mente iluminar, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajar, qual força eterna e protetor. Consagro minha vida ao Espírito Santo, o Espírito Santo está no comando. Socorro do céu, Deus Consolador, força do alto, Paráclito de amor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho, Salvador, por vós
no comando.